Fala galera, Luciano Lara, Beabá do Tiro, hoje com o react da propaganda do Sou da Paz, publicada matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, e que nós vamos analisar hoje, logo depois da vinheta. Vamos lá. Ontem eu fui contactado por um jornalista do Estadão pedindo para que eu fizesse um contraponto falando a favor das armas numa matéria que estava sendo trabalhada a respeito de um pseudo relatório sigiloso do TCU, Tribunal de Contas da União, relatório esse que estaria dizendo que milhares de pessoas com antecedentes teriam tido acesso, teriam tido renovados os seus CRs e adquirido armas de fogo. Eu disse de imediato, no contato realizado, que isso era impossível, que não há milhares de pessoas com antecedentes no sistema e que poucos casos existentes se dão exatamente porque há uma possibilidade, sim, há uma possibilidade de fraude ao sistema, de que bandidos, utilizando documentos falsos, fraudem efetivamente o registro, todo registro permite fraudes, todo o sistema permite que pessoas mal intencionadas dele se utilizem, mas exatamente por serem criminosos e por ser o sistema plenamente auditável, fiscalizável e dos mais controlados existentes, essas fraudes eram detectadas. A razão de ser da fraude já tinha sido, inclusive por mim, questionada junto ao grupo de trabalho, e o Conselho Nacional de Justiça já teria disponibilizado uma certidão unificada de 81 tribunais, certidão unificada essa que permitiria a pesquisa simplificada com uma só certidão, 81 tribunais de todas as esferas, de todas as justiças e de todas as instâncias consultadas, né, inclusive para pessoas com prerrogativa de foro e outras questões, todas abarcadas com um único documento. O que fez o governo? Com a regulamentação realizada, pediu 5 anos de declaração de residência. Isso não quer dizer nada, isso não impede a burla, isso não impede que bandidos que queiram praticar crimes o pratiquem, inclusive inserindo falsamente documentos e entrando no sistema. Aqui a gente precisa fazer uma primeira ressalva. Não há qualquer justificativa para se buscar armas registradas que têm nome, CPF e endereço anotados, podendo, e como sempre fez o crime organizado, adquirir essas armas muito mais facilmente, sem toda a burocracia e sem os prazos de espera que o sistema exige do cara. Mas mostra que há a possibilidade de que, havendo a possibilidade, no mais das vezes, busca-se aproveitar dessa situação para que, não sei, tá? Não há razão para o bandido ter uma arma com registro, ter uma arma com anotação, ter uma arma auditável e fiscalizada, tanto que nós não temos conhecimento do emprego desses equipamentos em crimes. Em verdade, o que tem são exceções. A regra é que as armas registradas não são utilizadas em crimes, e mais que isso, armas legais não são utilizadas em crimes violentos. Eu pesquiso isso nos últimos 7 anos aqui no Mato Grosso do Sul, estendi essa pesquisa para todo o Brasil, tá? E nós não temos casos aqui nos últimos 7 anos de um crime de homicídio praticado com uma arma legal, quer dizer, a pessoa registrada, em nome de quem está registrada a arma, utilizá-la para a prática de um crime de homicídio, a realidade enfrentada pelos demais estados da federação e o que a nossa pesquisa vai demonstrar ao fim e ao cabo. Já mostrando aqui para vocês, e vou ficar pequenininho aqui no canto, essa é a tela da publicação do jornal, tá? Essa é a capa do jornal, o Estado de São Paulo, saiu: militares liberam armas para condenados por tráfico, roubo e homicídio. A auditoria do TCU aponta risco à segurança pública em falta de controle pelo Exército nas licenças para CAC. Relatório sigiloso feito pelo TCU mostra que o Exército emitiu licenças de caçadores, atiradores e colecionadores para condenados 5.000 de 2019 a 2022, 5.235 pessoas em cumprimento de pena puderam obter, renovar ou manter o certificado de registro.
O Exército também deu licença a 2.690 pessoas com mandado de prisão em aberto. 94 mortos teriam adquirido 16.669 munições, segundo a auditoria. Primeiro, um relatório do TCU sigiloso a que teve acesso o Estado de São Paulo. Eu pedi as informações, disse que era sigiloso e que não poderia ser compartilhado, mas que seriam milhares de pessoas. Eu já questionei, mas a gente precisa ir lá na Constituição para ver primeiro como é que o TCU está falando a respeito desse tema e se o TCU está falando sobre segurança pública, já que ele fez um raio-x e um panorama dos 4 anos 2019 e 2022 sobre armas no Brasil. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Vamos lá. A Constituição Federal, no seu artigo 71, fala sobre deixa eu ficar pequenininho aqui, fala sobre o Tribunal de Contas e o faz da seguinte maneira: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. O Tribunal de Contas aprecia contas prestadas pelo Presidente da República, julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores de administração direta e indireta, mantidas pelo Poder Público Federal e que gerem prejuízo ao erário. Apreciam registro, legalidade de atos de admissão de pessoal, realizam por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado, ou de comissão técnica, ou de inquérito, inspeção e auditorias de natureza contábil, fiscalizam contas nacionais de empresas, fiscalizam a aplicação de recursos, prestam as informações solicitadas ao Congresso, aplicam aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas. Então, o Tribunal de Contas, ele não é tribunal, ele é um órgão auxiliar do Congresso para fiscalização de contas, análise de contas e verificação de contratos, gastos e aplicação do erário. Não fala sobre segurança pública, não tem qualquer atribuição para falar sobre os atos fiscalizatórios do Exército Brasileiro, a não ser para avaliação da aplicação dos recursos recebidos, da utilização e aplicação do programa e do contrato de manutenção do SIGICOR. Então, não é uma perícia, uma fiscalização sobre segurança pública. E dá a entender a matéria, propaganda do Sou da Paz, de que seria um raio-x sobre a segurança pública, riscos à segurança pública ou coisa que o valha. Isso não é função do TCU, nem tem o TCU acesso a dados, nem se quisesse acesso a dados de segurança pública e a dados sigilosos do Exército Brasileiro sobre isso. Então, esse é um primeiro ponto sobre a matéria apresentada. Mas vamos seguir. Tirando essa questão de competência, na verdade não é competência, porque o Tribunal de Contas não tem competência, ainda que na Constituição esse termo tenha sido utilizado, não há competência do Tribunal de Contas, porque competência quem tem, o magistrado é o juiz, é o tribunal, porque competência é medida de jurisdição, e jurisdição quem tem é quem diz o direito, jurisdictio é dizer o direito, quem diz o direito, o judiciário, e o Tribunal de Contas não é um órgão do judiciário. Mas vamos lá, tirando a questão técnica, vamos ainda às outras partes da matéria. O Estadão, 94 mortes, compraram mais de 16 mil munições do governo Bolsonaro. Para o TCU, há risco de uso inadequado de equipamentos e de desvio de impacto na segurança pública. Aí fala aqui o Sou da Paz. Vem aqui falar um representante pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG desarmamentista. Não tem nada de, apesar do nome, não tem nada de segurança pública, não tem nada de público, na verdade é uma ONG desarmamentista, com um nome muito sugestivo, que gera confusão e faz, inclusive, crer que se trata de um órgão público, quando não tem nada de público, nem de segurança pública, tem sim de palpiteiro externo que nunca sentou a bunda numa viatura e nunca participou de uma ocorrência e que quer falar sobre segurança pública no Brasil. Política. Exército liberou armas para 5,2 mil pessoas condenadas por crimes no país. TCU fez um raio-x sobre controle. Nada. É um parecer preliminar de uma apuração, muito provavelmente sob contrato do SIGICORP ou ainda sob aplicação de recursos feitos pelo Exército. O Exército emitiu licenças, diz aqui, a concessão, só que aqui embaixo ele vem, manifestação. Ao tomar conhecimento do relatório... Here I come. Oh, here I come. Oh. No! God, please, no! 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 No!
não tomei conhecimento do relatório, fui informado pela reportagem que estava falando sobre um fato do TCU que eu não vi, não conheço e não tenho nenhum contato, como promotor de justiça e defensor da legítima defesa armada, considerando que não haver possibilidade de qualquer coisa disso no sistema mais burocrático do mundo. O relatório, no entanto, peraí, aqui eles já fazem uma refutação a minhas aspas, que não foram publicadas integralmente nesse momento, fazem uma refutação a minhas aspas, de forma que eu não coloquei, e me classificando como sendo defensor da legítima defesa armada. Eu não sou defensor da legítima defesa armada apenas. Eu não sou apenas defensor do armamento civil, que eu defendo nos meus 2 livros, no Papa Alfa, Porte de Arma para Defesa Pessoal, e no Legítima Defesa Armada, né, o LDA, que qualquer cidadão de bem, comprovados os requisitos, devesse ter acesso aos equipamentos. E os requisitos, para mim, deveriam ser básicos, como tirar uma habilitação para direção de veículo automotor. Comprovar a capacidade técnica e comprovar a capacidade psicológica, tal qual a carteira de habilitação estar-se habilitado à aquisição de uma arma de fogo. E quem é defensor da legítima defesa armada, como eu, sempre fui e sempre escrevi que isso está previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal, que agora, pelas ADIs 619, 6139 e 6466, que já transitaram em julgado, com efeito de exegese constitucional da lei de armas aqui no Brasil, a gente faz o contrário. Não se interpreta a lei de armas de acordo com a Constituição. Se interpreta a Constituição pela lei de armas. Deu-se a leitura constitucional de que, sim, está garantido proporcionalmente o acesso de munições mínimas para a defesa armada do cidadão. Garantiu-se com isso não só a legítima defesa armada no texto constitucional, dada a exegese da 6139, a DI 6139, como a previsão de que o mínimo necessário para essa defesa, diligente e proporcional, seja garantido para, inclusive, acesso a munições. Não pode haver restrição ao acesso a armas no Brasil, já não podia e agora tem decisão constitucional dando interpretação da Constituição conforme essa decisão, e mais, que o mínimo necessário de munição tem que ser previsto. Então não é o Lara que é defensor da legítima defesa armada, é a leitura da Constituição dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, as minhas aspas não foram estas, mas na edição, na matéria digital, foi colocado minhas aspas integrais, que eu vou explicar aqui, inclusive. Mas vamos fazer agora um parênteses sobre o Sou da Paz, que é quem fez essa matéria e quem encomendou essa propaganda desarmamentista. O Sou da Paz é esse daqui a que me refiro no vídeo do ano passado, quando o outro jornal, a Folha de São Paulo, publicou a autoria de quem seria o decreto que foi apresentado, né? Do Sou da Paz, de um ex-presidente do Sou da Paz, que agora é a Organização dos Estados Americanos, na OEA, né, trabalhando, indicado pelo Brasil. Esse é o instituto que encaminhou essa pesquisa. Esse é um dos institutos que os especialistas foram consultados, Sou da Paz e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2 ONGs desarmamentistas. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Sou da Paz e Igarapé, todos eles financiados pelo senhor George Soros. George Soros, que é esse aqui, ó. In my opinion, he fundamentally hates humanity. That's my opinion. Really? Yeah. Referido pelo Elon Musk, tá? Esse é George Soros e é esse quem financia e banca essas ONGs que fazem esse tipo de divulgação. Seguindo aqui na apresentação, foi dito o seguinte: laranjas, 22.493 CACs estão no CAD único, base de dados do governo para pessoas de baixa renda, e são suspeitos de serem laranjas. Olha só, no mínimo, essa afirmação, seja do TCU, seja do jornal, merecia ser investigada por discriminatória. O só fato da pessoa estar no CAD único, o só fato da pessoa ter baixa renda, não torna automaticamente essa pessoa laranja, nem a faz impossibilitada de ter acesso a equipamentos. Um dos fabricantes nacionais, a CBC, tem um equipamento carabina CBC 7022 Way, que é a arma mais barata do Brasil, .22 LR semiautomática,
que chegou a custar R$ 1.200 no governo anterior. Durante o período do governo anterior, com isenção e diminuição de impostos, né, com estímulo à produção de equipamentos e sem a restrição dos bancos públicos de financiamento na fabricação e no estímulo. Hoje, inclusive, cortou-se o crédito no cartão de crédito, cortou-se a possibilidade de empréstimos das empresas do setor. Quando isso não acontecia, o equipamento foi o equipamento mais barato do Brasil. Em R$ 1.200, R$ 1.400, hoje R$ 1.800 a R$ 2.200, parcelado em 10, 20, 24 vezes, como tem gente vendendo, ou tentando vender, eles podem ser acessíveis por qualquer pessoa, 50, 100 reais prestação. E a munição a R$1, a munição mais barata que tem, a .22LR, também a mais fraca, válida do mercado, garantem com que qualquer pessoa pudesse ter acesso a esse equipamento. E é absurdamente discriminatório e ofensivo às pessoas de baixa renda dizer que elas estão laranjas pelo simples fato de terem adquirido equipamento que é garantido constitucionalmente como sendo meio de defesa pessoal, proporcional e diligentemente garantido, inclusive, o acesso ao mínimo necessário de munições para esse direito de defesa armado que eu defendo no livro LDA, garantido constitucionalmente. Como é que pode um jornal, como é que pode uma ONG, como é que pode o Tribunal de Contas da União, eu não tive acesso ao relatório, mas se existia esse relatório, dizer algo nesse sentido, absolutamente discriminando pessoas de baixa renda por estarem inscritos no cadastro único, ou o cadastro único é feito de forma irregular, e pessoas que têm mais do que a renda ali necessária estão neles inscritos, ou só o fato de estarem ali inscritos não os faz ou não os impede de ter acesso aos equipamentos. Mas até isso se utilizou. Se utilizou ainda séria fragilidade, falha no controle de idoneidade por parte do Exército, representa séria fragilidade e risco à segurança pública, segundo a auditoria. Como que o TCU, julgando contas ou emprego de verbas ou de taxas, pode falar sobre segurança pública ou risco à segurança pública? 21.442 armas de fogo aparecem no status ok, apesar de pertencerem a CACs que faleceram no período. Olha que monte de ilações que foram feitas pela interpretação desse relatório por parte da propaganda desarmamentista apresentada. Não faz o menor sentido, já vou passar agora a apresentar a matéria, eu imprimi a matéria aqui em PDF, eu já vou estar apresentando aqui para vocês, não faz o menor sentido fazer o cruzamento de dados que eles realizaram e com isso concluir ou tirar a conclusão espancando esses dados da forma com que foi feito, maltratando os dados, não analisando esses dados devidamente, para chegar nas conclusões a que chegaram, inclusive fazendo com que um relatório preliminar fosse entendido como sendo, sim, uma conclusão de análise de segurança pública feita por um órgão que não tem qualquer atribuição nesse sentido. Vamos lá, CAC Exército liberou 5.200 condenados por tráfico de drogas e outros crimes, não falam quais são os crimes, nem que são só de tráfico de drogas e homicídio, mas diz que podem ter sido usados por laranjas no crime organizado. Onde essas facções conseguem as suas armas? Elas vão na loja e compram? Não. Gente que diz que compra arma porque é caçador e, na verdade, aluga arma para facção. Alô? Alô, é daí que faz o aluguel do Arma B&B? Isso mesmo, o senhor tá interessado na arma? Então, meu parça, a arma aí é registrada, é tudo na lei? Claro, aqui é seguro, eu fiz curso de atirador, passei nas provas, registrei certinho na Polícia Federal para poder alugar para facção criminosa mesmo. Ah, legal. Desculpa a pergunta, meu mano. É que hoje em dia não dá para confiar não, que rola muito contrabando, tá ligado? Não, claro, eu entendo perfeitamente, tá tranquilo. Mês passado, inclusive, um cliente meu matou o caixa de um posto de gasolina, na fuga acabou deixando a arma cair. Se não tivesse o registro certinho, poderia ter se complicado, mas graças a Deus eu que estou respondendo o processo por latrocínio, tá tudo certo com ele. Ah, firmeza. Aceita Pix aí? Sim. Faz direto lá pro clube de tiro que eu sou sócio, porque lá é tudo fachada mesmo, aqueles pais de família que vão na missa, fingem que não gostam de bandido, mas na verdade eles viraram atiradores mesmo para alugar arma pro crime organizado. Outra coisa, emite a nota fiscal? O cenário está descrito em um relatório sigiloso do Tribunal de Contas, obtido pelo Estadão, sobre controle de armas de 2019 e 2022, com 139 páginas. É o mais completo raio-x do período até então, do até então presidente Bolsonaro, que incentivou a emissão de carteirinhas de CAC.
Se as entidades representativas dos CACs não entrarem com uma ação simplesmente por ser referido à emissão de carteirinha de clube, como é que pode um jornal que se presta a dizer-se sério se referir ao certificado de registro do Exército como carteirinha de CAC? É exatamente por não ser carteirinha de CAC e por sofrer toda a fiscalização e a regulamentação que sofre, é que não pode jamais se imaginar que há qualquer risco à segurança pública de algo tão sério que nunca foi nem será carteirinha de CAC. Mas prossegue o jornal. O procurado do Exército informou ter se manifestado sobre o relatório no âmbito do TCU e que não daria informações em razão do caráter sigiloso. No período, 5.235 pessoas com cumprimento de pena puderam obter, renovar ou manter o CR. Do total, 1.504 tinham um processo de execução penal ativo e não foram barradas, segundo a reportagem. Os demais foram condenados após pedirem o CR, mas não tiveram a documentação cancelada. Não sei como é que eles tiraram essa informação, mas são duas coisas completamente diferentes. A Força também liberou 2.690 pessoas com mandado de prisão em aberto, foragidos da Justiça. E o relatório indica que o CR vinculado a pessoas idôneas possibilita o acesso da arma de fogo e munição, representando risco à segurança. Primeiro, há que se fazer a distinção entre perda da idoneidade superveniente a não possuir a idoneidade para acesso ao sistema e ter processos com condenações, inclusive com mandados de prisão em aberto. São coisas completamente distintas. A idoneidade se comprova pela mera declaração de próprio punho do cidadão de que ele não está respondendo ao processo, nem a inquéritos. Ele não está sendo investigado e ele não está sendo processado. Essa declaração é válida. A só declaração falsa é falsidade ideológica e em documento público apresentado em sistema público de fiscalização, o que tem pena de 1 a 5 anos. Mas vamos lá. Além da falsidade ideológica, há a necessidade de comprovação por meio de certidão do distribuidor, da localidade em que você está inserido. Eu resido num determinado estado, eu tenho que buscar junto ao Tribunal de Justiça do meu estado, certidão da Justiça Estadual, tenho que buscar certidão da Justiça Federal, eu tenho que buscar certidão da Justiça Militar, eu tenho que buscar certidões que comprovem que aonde eu resido, aonde eu estou estabelecido, não há qualquer tipo de anotação em meu desfavor. Ocorre que, diferente disso, eu estando no sistema, já tendo comprovado a minha idoneidade e a ausência de registros e de antecedentes, eu passar a ter antecedentes por perda superveniente da minha idoneidade. Por quê? Eu passei a responder ao processo, eu passei a ser investigado, eu vim a ser condenado por um processo que tramitou muito rapidamente durante o período de validade do meu CR, né, e com isso eu perdi a minha idoneidade. A primeira coisa que tem que ser verificada é se houve a comunicação dessa perda superveniente da idoneidade. Pela legislação anterior, ter recebida queixa-crime, inclusive pela prática de crimes contra a honra, crimes de menor potencial ofensivo, tendo sido denunciados junto ao juizado especial. Tudo isso só bastava para a perda de idoneidade, que, se comunicada, faria com que o Exército instaurasse um procedimento, porque tem que ser por meio de um procedimento administrativo sancionatório, dada a ampla defesa e contraditório ao acusado, para que ele, então, se manifestasse sobre essa situação. Isso não tendo acontecido, não havendo esses dados, que eu duvido que o TCU tenha, não dá para se falar em que condições essas 5.300 pessoas, essas 2.500 pessoas, essas 1.400 pessoas de cruzamentos de dados aleatórios seria ou não base para dizer que o Exército não está cumprindo a sua função. Tirando a possibilidade de fraude, existe, e eu dei na minha declaração essa informação, que menos de 100 de pessoas teriam conseguido, por meio fraudulento, inserir-se no sistema. Tirando essa situação, as outras todas, elas têm justificativa, elas têm verificação e estão verificadas. O só fato deles, por um cruzamento de dados, chegarem a algumas conclusões, faz com que isso seja facilmente detectável. Agora, é de difícil compreensão para quem não sabe trabalhar com pesquisa e com dados. Então, basta dizer que 5.000 pessoas com antecedentes estão com seus registros sendo renovados, com seus equipamentos tendo registros renovados, para que isso tome uma proporção muito maior do que deveria ter. Mas continuamos aqui, então, com a matéria. 94 pessoas mortas apareceram como compradoras de munições.
em 167 processos de compra registrados. Eles podem ter feito cruzamento a respeito de pessoas que constam como falecidas e que estavam com pedidos de compra em processos em andamento. Foi verificado se a compra se deu antes do óbito? Foi verificado se houve a entrega dessa munição? Quem recebeu a munição? Para a gente receber a munição, tem que ser assinado pessoalmente com a documentação checada e entregue em documento em endereço constante do registro. O pessoal acha que o morto poderia fazer aquisição ou que o morto recebeu o equipamento ou a munição na forma com que foi colocado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Minhas aquisições de munição chegam a levar 3 meses entre eu escolher a munição, mandar a documentação, fazer o pagamento, confirmar o pagamento, haver a aceitação pela transportadora de envio, porque não são todas as que enviam, ser enviado, e isso para ser recebido tem que ser recebido pessoalmente por quem fez a aquisição, documentado, apresenta a documentação para o recebimento para a transportadora e é checada toda essa informação. Lança que 94 mortos compraram munição, mas não dizem se compraram e morreram, se compraram antes, depois de morrer, o que não poderia ter acontecido jamais, mas não fala quem recebeu, nem mesmo se houve a entrega dessa munição. É muito complicado quando quer se criar uma narrativa e um relatório preliminar do TCU que não tem nada a ver com segurança pública, e está falando de sistema e de aquisição ou manutenção do sistema, ou dos valores recebidos nesses processos realizados via Sigicorp, como esses dados obtidos foram cruzados. O relatório fala o seguinte: conclui que a legislação tem sido descumprida. Um dos pontos é a falta de declaração de antecedentes nacional unificada. Não existe essa declaração de antecedentes. O CNJ propôs a disponibilização de uma certidão unificada dos 81 tribunais, dada a minha reclamação de que havia essa possibilidade de fraude, de bandidos entrarem no sistema, e nós não temos interesse de que nenhum bandido esteja no sistema, e a sugestão minha e a proposta do CNJ foi solenemente descartada. O governo não quis constar do decreto e o governo não quis constar da portaria a utilização da certidão unificada dos 81 tribunais brasileiros disponibilizados pelo CNJ. Então, não é o decreto do Bolsonaro que restringiu essa documentação. Quem restringiu essa documentação foi especificamente o atual governo, que não quis utilizar a certidão. A emissão delas não é unificada a nível nacional. É sim, o CNJ falou que pode fazer, o que representa a debilidade de avaliação. A forma de como matéria foi regulada em 2019 pode ter exacerbado essa realidade. Não, TCU. Quem exacerbou essa possibilidade, quando a possibilidade de fraude foi levantada por mim e foi trazida ao grupo de trabalho, foi o atual governo, que baixou o decreto 11.615 em 22 de julho de 2023 e em 22 de dezembro de 2023 a portaria 166. Então, se está havendo essa dificuldade, é porque você que está ouvindo aqui esse vídeo não quis utilizar essa documentação. Em 2019 a 2022, não se imaginou que bandidos iriam utilizar do sistema fraudando documentos, porque não se imaginava que bandidos fossem querer ter acesso a armas registradas, o que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, e repito, não é o CAC que arma o crime organizado, exatamente porque as armas dos CACs, ainda que seja um bandido burlando o sistema, tem nome, CPF e endereço, que ainda que fraudados, têm documentos que foram apresentados, login no sistema que foi realizado, tudo isso auditável, fiscalizável e fiscalizado. Então não faz sentido. O documento é lento para os crimes mais comuns que renderam condenações aos CACs: homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal dolosa, né, intencional, direção sob efeito de álcool, roubo, receptação e ameaça. Não diz aqui quantos foram de cada um desses crimes, se já eram CACs quando estavam respondendo a esses processos, o que não faz sentido, e se tomaram os processos depois de ter entrado no sistema, perda superveniente de idoneidade, inclusive responder a processos, tudo isso o que precisa ser apurado, e um relatório preliminar
sigiloso, que ninguém teve acesso, a não ser os mais próximos da reportagem, né, da propaganda do Sol da Paz, tiveram. A gravidade das condutas, por si só, já reforça os indicadores de criminalidade. De que maneira? Essas armas que estão na mão dessas pessoas foram utilizadas em crime? Não tem nenhuma informação nesse sentido e não é da competência do CGU analisar isso. E abala a sensação de segurança. Para quem? Se nenhum crime foi praticado, quem que está abalado com essa questão? Repito, na minha fala, disse claramente que isso não afeta em nada a segurança pública. Contudo, quando se leva em consideração a parcela significativa desses indivíduos ainda possui CR ativo, aonde está a informação de que eles ainda estão com CR ativo? Mas qual que é a resposta que foi dada do EB sobre o processo de cancelamento, que não é imediato, dos CRs? Isso nada foi levantado. Entende disponibilidade, reincidência e prática criminosa, progressão da gravidade das condutas, ameaça evoluir para o homicídio. Cadê que isso aconteceu? Cadê que isso foi detectado? Não, mas o TCU já levanta. A auditoria ao leitor para o risco de milhares de laranjas. Aqui eu custo acreditar que um órgão como o TCU fosse trazer uma bobagem dessa e mais, fosse indicar preconceito e tratamento criminoso de uma informação, dizendo que pessoas de baixa renda não podem ter armas, esse é um primeiro ponto, absolutamente preconceituosamente tratada como impossibilitada de adquirir equipamentos, e mais, de que 22.493 pessoas inscritas no cadastro único têm com pelo menos uma arma de fogo, querendo dizer que o só fato de pessoas com baixa renda familiar declarada para estarem participando do programa se trataria de fraude, do que quer dizer que ser parte desse programa já indica que fraudulentamente teriam adquirido as armas essas pessoas. Meu Deus, eu nunca vi tanta discriminação e tanta odiosa menção a pessoas de baixa renda numa só declaração. O fato de ser de baixa renda não impede a pessoa de adquirir armas, quaisquer armas, em especial armas mais baratas, que eram vendidas, inclusive com diminuições de imposto, no governo anterior e possíveis de serem adquiríveis por qualquer pessoa. Tá? Qualquer pessoa pode adquirir uma carabina de R$ 1.200, qualquer pessoa pode adquirir uma caixa de munição por R$ 50, o preço de 3 ou 4 cervejas, né? E qualquer pessoa pode praticar o esporte mais seguro do mundo, segundo mais seguro, né? Nós perdemos para a natação, e um dos esportes mais democráticos do mundo, que permite acessibilidade, que permite que pessoas com necessidades especiais, dificuldade de locomoção ou outras dificuldades possam participar do nosso esporte e participam efetivamente, e que não faz qualquer distinção com relação à classe social. Nunca fez e nunca fará. É lógico que há armas muito mais caras, é lógico que há modalidades muito mais dispendiosas, há disparos realizados que chegam a custar 30, 40, 50 reais o disparo, em provas que tem 30 disparos sendo realizados, em que há investimento muito alto com relação ao armamento, com relação a equipamentos de recarga e com minúcias de tiros de precisão. Há provas de tiro ao prato, que as armas chegam a custar 100, 120 mil reais. Né? É lógico que esses esportes, dos quais deixo registrado nenhum eu participo, né? Não tenho condição financeira, eu não tenho condição financeira de participar de nenhum desses esportes, mas há esportes, modalidades dentro do tiro que são muito caras, que são que demandam muito investimento dos participantes e não são acessíveis a quaisquer pessoas. Nenhum esporte é acessível a todas as pessoas. Todos os esportes são abertos a todas as pessoas, mas há acessibilidade maior ou menor a depender das modalidades. Não é todo mundo que chega a disputar uma Champions League, não é todo mundo que chega a ter uma chuteira de 3 mil reais, mas todo mundo pode jogar futebol. Não é todo mundo que pode ser atirador de F-Class, não é todo mundo que pode ser atirador competitivo de tiro ao prato, mas todo mundo podia, pelo menos antigamente, né, quando não era restrito, comprar uma CBC 7022 Whey por R$ 1.200 e uma caixinha de munição por R$ 48 de .22 LR e fazer o seu tiro recreativo. Hoje nem tiro recreativo não pode ter em razão da política do novo governo. Então, dizer que a culpa do governo anterior por essas pessoas de baixa renda terem tido acesso ao equipamento por si só é
absolutamente discriminatório e absurdamente demonstrativo de que o governo, que se diz popular, não está disposto a que a popularização do esporte aconteça. Transformou a arma mais barata que existe em arma de uso restrito, .22 LR semiautomática, hoje é restrito, impedindo que as pessoas tenham acesso, e representativa essa arma, de mais de 60% das vendas das armas semiautomáticas de cano longo da fabricante nacional, tá? E impedindo que pessoas de mais baixa renda tenham a possibilidade de participar e de se iniciar no esporte. Reportagem, né, a propaganda do Sou da Paz, dizendo: a legislação não prevê um procedimento para reconhecer e limitar solicitantes suspeitos. Lógico que prevê, lógico que vê. A avaliação dos documentos é feita na análise de concessão do CR, na análise de renovação do CR, na análise de todos os pedidos de compra, de autorização de compra, todos. A auditoria do TCU defende a adoção de mecanismos que possam servir de análise de risco e direcionar as ações de fiscalização. A fiscalização é feita em todos os documentos, em todos os pedidos. E se os documentos são válidos, verdadeiros, mas ideologicamente falsos, dependem de uma certidão unificada, que eu sugeri que fosse realizada e o CNJ disponibilizou e o governo não quis fazer. Desde que Bolsonaro afrouxou critérios para o acesso aos itens, inquéritos policiais vêm identificando intermediários da compra das armas para facções como o primeiro comando da capital. Em São Paulo, um deles foi encontrado com um arsenal avaliado em R$50 mil. Meu Deus, um arsenal de R$50 mil, né? Custo médio de uma arma de alta energia é de 15 a 20 mil reais. Né? Esse arsenal devia ter 2 ou 3 armas, né? Apesar dele possuir uma renda de R$2 mil. Se ela é envolvida com o primeiro comando da capital e comprovadamente envolvida com facção criminosa, ela não podia estar no sistema e não podia continuar no sistema. Aí tem uma declaração aqui de um promotor de justiça dizendo que os integrantes pagavam 35 a 59 mil no mercado paralelo e agora pagam de 12 a 15 mil no 556 com nota fiscal. Eu conheço o promotor de justiça, eu não sei em que termos que foi feita essa declaração, eu refuto com todas as forças essa declaração, porque não faz sentido a uma organização criminosa adquirir um produto com nota fiscal. Não faz o menor, não tem nem lógica. Até porque a arma adquirida com nota fiscal dentro do sistema, ela tem nome, endereço e CPF. Ela está registrada para alguém. E se for registrada, ainda que fraudulentamente, ou por um laranja que vai ser utilizado, ele vai ser identificado com a utilização do equipamento. É muito mais fácil para a facção comprar, seja por 3, 4, 5 vezes o valor no mercado negro, primeiro, porque a entrega é imediata, segundo, porque ela compra equipamentos de interesse que não são os de interesse do CAC, que são os automáticos e não semiautomáticos, e não tem que passar pela burocracia. Nós levamos de 6 a 8 meses para adquirir um equipamento que a facção criminosa adquire diretamente do fornecedor contrabandista de imediato, sem esperar por todo esse tempo. Não tem nenhum sentido e não existe quem justifique a aquisição com nota fiscal e registro. Eu não sei realmente, não estou criticando a fala do colega, porque eu não sei em que contexto essa fala foi dada, mas não existe nenhuma facção criminosa no mundo, muito menos no Brasil, que busque equipamentos com nota fiscal. É até risível querer se dizer que a gente arma o crime organizado. Passo para as palavras de outro especialista. Aquela história de que a arma do CAC alimenta o crime no Brasil, a arma preferencial do Comando Vermelho no Rio de Janeiro hoje é o AR-10-762 no regime de rajada ou o AK-47S no regime de rajada. Nenhuma dessas armas são permitidas a CACs. Então, para de escutar mentira de político em Brasília, de jornalista, de que as armas do CAC estão abastecendo o crime organizado no Brasil. As armas do crime organizado não são autorizadas em venda para CACs, tá? Essa declaração é de quem enfrenta o crime organizado e sabe da realidade do crime organizado com relação às armas de fogo, tá? Tem muita gente especialista em organização criminosa que não tem nenhuma noção com relação à arma de fogo, nem com relação à legislação de arma de fogo, que é muito, muito, muito específica. Eu, com a experiência de 20 anos como promotor de justiça e dedicado à legislação de armas e ao entendimento de armas de fogo como sou, digo com todas as letras, não existe qualquer interesse de facção criminosa comprar equipamentos por meio
de CACs, primeiro, porque as armas disponibilizadas aos CACs não são as armas automáticas, e segundo, porque as armas têm registro. Continua aqui a reportagem, né, nesse nosso react. O retrato dos CACs foi obtido pelos técnicos do CCU cruzando o sistema Sigma, que é o do Exército, com outras bases de dados. Banco Nacional de Mandados de Prisão. Veja bem, você entra lá no CNJ, busca no Banco Nacional de Mandados de Prisão, põe o nome que você quiser e ele aparece, tem mandado de prisão aberto. Consulta, inclusive, o CPF e as informações de quem tem mandado de prisão em aberto. O CAC tem registro, passa por todo o crivo, toda a fiscalização, sabendo que tem mandado de prisão em aberto, ele vai buscar equipamentos, ele vai aparecer, ele vai constar em um órgão público ou em alguma entidade que vá fazer o cruzamento dos seus dados e ele ser preso? É isso mesmo que tá querendo dizer? Day after, operação realizada logo após PF-RECAD, operação H, que foi realizada, foi cruzando os dados de quem tinha registro no Sigma e no Sinarme com o Banco Nacional de Mandados de Prisão e resultou em 58 ou 59 prisões à época. Grande operação, levou 30 dias sendo desenvolvida pela Polícia Federal. E pegou 39 pessoas com mandados de prisão em aberto por dever pensão alimentícia. Eu acho odiosa a conduta de um pai que não paga a pensão para os filhos. E acho odiosa também a necessidade dessa pessoa ser processada, ter que ser compelida sob pena de prisão a arcar com a responsabilidade de ser pai. Isso aí é uma conduta baixa, para mim é baixíssimo. Mandado de prisão civil por dívida é prisão civil. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e nem poderia determinar prisão civil por dívida. Isso não existe, que se o diga por dívida alimentar. Mas ainda assim o Brasil adota esse procedimento. Só que essa prisão não é prisão criminal, não é prisão por condenação criminal e não faz a perda da idoneidade. As pessoas, eventualmente, que tenham armas de fogo e devam pensão, deveriam ter essas armas penhoradas, deveriam não estar praticando atividade, gera um dispêndio de valor, já que eles não dão conta de pagar os pensões dos filhos, mas ainda assim o fato de eles terem armas e continuarem com as armas não tem nada a ver com falha no sistema, porque essas prisões nem têm nada a ver com questão criminal ou com questão de arma, mas faz um cruzamento com o sistema eletrônico de execução unificada, o CEL, né, como alguns brincam na execução penal, que de CEL não tem nada, né, e de funcionamento também não tem muita boa coisa, mas o sistema eletrônico de execução ele é sigiloso. O Exército não tem acesso a essas informações. O Exército não tem como ter o cruzamento dessas informações. Tá? Hoje o sistema é sigiloso. O TCU teve acesso ao sistema e cruzou esses dados, aos quais o Exército não tem acesso. O Exército não sabe quem está com execução penal. E essa é uma falha do sistema, não é uma falha do Exército. O Exército não tem como checar esse banco de dados e o TCU utilizou de uma informação sigilosa para fazer um cruzamento que o Exército não faz. E aí fala ainda do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, PPE, que o Exército também não tem acesso. Tá? Então, fez cruzamento de alguns dados e dessas informações levantou o seguinte: o quadro de registros irregulares é ainda pior, diz a matéria, do que o apontado na auditoria. Isso porque algumas bases de dados não contemplam todos os estados. E eles já induzem que dessas informações haveria indicação de outras pessoas com incidência. É indução isso. Não tem como se falar isso. Nota, o Exército informou que recebeu o relatório preliminar e apresentou as manifestações. Não falam quais foram as manifestações, até porque o relatório é sigiloso e porque as informações do Exército não interessam. Vale ressaltar que trata-se de documento preparatório e sigiloso, não cabe considerações a seu respeito, mas coube uma matéria com propaganda desarmamentista pelo Estadão. Aí os dados confirmam os problemas e despreparo do Exército, dizem especialistas. Eu não respondo pelo Exército, eu não tenho procuração para falar pelo Exército brasileiro, mas se o Exército brasileiro tem a advocacia e tem quem o represente, ele deveria tomar providência contra quem fala contra o Exército, sem saber do que está falando e criticando quem faz a fiscalização de acordo com o que a lei estabelece, cumprindo o que a lei estabelece dentro dos documentos exigidos, que são os disponíveis. Repito, a certidão unificada disponibilizada pelo CNJ não foi implementada porque o governo não quis. A reportagem submeteu os principais dados descritos no texto a 2 especialistas, só esses 2. A mim não foi apresentado nenhum dado, tá? E foi questionado por que haveria isso. E eu disse que não há isso, e não há realmente. Mas o que são os especialistas?
eles indicam graves problemas de aval para armar pessoas com processo na justiça e um despreparo do Exército na tarefa de reforçar a fiscalização em um cenário de aumento exponencial de CACs no Brasil. O que os especialistas querem aqui? Criticar o Exército e mostrar que o Exército não trabalhando estaria justificada a transferência de competência de fiscalização que legalmente está estabelecida para o Exército, transferindo-a para a Polícia Federal por decreto, por portaria, por acordo e conveniência, né, da administração. Ilegalmente. Mas vamos lá. Sobre o Sou da Paz a gente já falou, né? Que é quem criou a legislação inicial, quem é que está por trás, juntamente com o Igarapé, outra ONG desarmamentista bancada pelo senhor George Soros. O Exército, quando aceitou participar da flexibilização das regras do governo Bolsonaro, já sabia das fragilidades do seu sistema. Peraí, o Exército não tem que aceitar nada, quem determina isso é política de governo de regulamentação da lei de armas e o Exército tem que cumprir, não tem que aceitar. Mas diz mais, não só não corrigiu as falhas, como ainda reduziu recursos necessários para a fiscalização. O Exército não estabelece qual que é o recurso necessário, quem estabelece é o Executivo. Mas vamos lá, pessoas em cumprimento de penas, foradidas da justiça, até mortas, conseguiram livremente comprar e manter armas ativas. Como é que o morto comprou arma, quando que ele comprou e quem recebeu? Não fala nada disso, mas o morto conseguiu movimentar as armas. Deve ter usado uma mesa branca para isso. No campo das munições, as falhas parecem ainda mais graves e mostram que o sistema é absolutamente inadequado para o controle, que aceita toda a gama de fraudes, diz o gerente do Sou da Paz. O gerente do Sou da Paz, o que ele tem a ver com o pastel? Né? O que ele tem que estar mexendo com o sistema se ele é ONG? Ele é organização não governamental. Mas a população, né, as instituições civis são chamadas a participar. Só o Sou da Paz e Igarapé que foram chamados, né, para participar efetivamente. Mas vamos lá. Aí vem aqui o policial federal e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Roberto Uchoa. Para quem não sabe quem que é Roberto Uchoa, eu vou deixar o vídeo aqui em que eu esclareço quem que é melhor esse cidadão. E esse cidadão, que se diz especialista em segurança pública e que veio dar uma carteirada em mim na audiência pública lá no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, dizendo que meus artigos não eram técnicos e não eram acadêmicos, uma vez que publicados no maior portal da América Latina a respeito de arma de fogo e munição, se intitula O Cara das Armas no Brasil, porque tem um livro chamado Armas no Brasil, que quando você abre, é uma pesquisa sobre Campos do Goytacazes. Campos do Goytacazes é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Ele pesquisou na tese do mestrado dele, na dissertação, melhor dizendo, de mestrado dele, os clubes de tiro de Campos de Goytacazes. E eu perdi meu tempo e li as 100 páginas da dissertação dele de mestrado, que foi aprovada com nota 10 numa universidade, né? Curiosamente também dizendo, cujo objeto de investigação foram 3 clubes de tiro de Campos de Goytacazes, que um ele não visitou. Os outros 2 ele visitou, cada um num final de semana. Um deles, ele detalha que ele visitou, entrou, esteve no ambiente de tiro, na linha de tiro, e que porque era muito alto o disparo, não conversou com ninguém. Olha a técnica e o conhecimento científico produzido pelo cidadão, pesquisador especialista, aqui chamado pelo Estadão. O especialista esteve na linha de tiro e com o fone de ouvido, ele não sabe nem o nome do abafador, está publicado na tese, está no livro. Ele de fone de ouvido não tinha como conversar com as pessoas, então ele mais viu do que perguntou. Essa é a pesquisa que ele fez num clube de tiro. No outro clube de tiro de 400 sócios, ele não conversou com muitos deles e mandou um formulário que 130 preencheram. O conhecimento dele, científico, produzido para a dissertação no mestrado, foi entrar em 2 clubes, num ele está de fone de ouvido, não era de abafador, e no outro, e não conversou com ninguém, e no outro, ele passou um formulário para o pessoal responder e ele cruzou os dados das informações colhidas. Por quem respondeu? Dos 400, 120 e poucos responderam. Nesse conhecimento absurdo que ele desenvolveu, ele fala sobre armas no Brasil. Ele não fala como ele fez a proporção dos 2 clubes de Campos de Goytacazes para o Brasil. Ele não fala como é que ele tirou todas as informações que ele coloca ali, que ele inventou. Ele inventou, porque ele não fala de onde ele tirou.
Ele junta um monte de gráficos e um monte de tabelas que não são dele para encher linguiça e dar 50 páginas escritas e 50 páginas de juntada, e ele acha que por isso ele é especialista de armas de fogo no Brasil. E ele é o cientista pesquisador sobre armas de fogo no Brasil. E lança o livro Armas para Quem? A realidade do tiro no Brasil, do clube de tiro no Brasil. Ele viu 2 de 3 de Campos de Goytacazes. Nem de Campos de Goytacazes ele não pesquisou. Só que não é isso. O especialista de arma de fogo não acerta. Escutem. O especialista em armas de fogo pesquisado pelo Estadão e procurado pelo Estadão, representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que não tem nada de segurança pública brasileira, é uma ONG desarmamentista. Esse cidadão, na sua dissertação de mestrado, super especialista que ele é e super científico que ele é, não acertou, escutem, não acertou a descrição de nenhum calibre dito na pesquisa. Quando ele fala de calibre de arma de fogo, ele não usa a nomenclatura de calibres de arma de fogo e escreve todos errados. Todos, não é um só. Todos ele escreve errado. Ele não sabe escrever um calibre, mas ele é especialista de segurança pública. E ele diz, enquanto o número de armas e de CACs cresceu progressivamente durante o seu governo, o orçamento de ser direcionado para a fiscalização foi em sentido oposto e caiu. Porém, isso não justifica os vários problemas que ocorreram neste trabalho feito pelos militares. Não tem problema nenhum no trabalho dos militares. Permitir que pessoas que respondiam a processos criminais e até mesmo tivessem sido condenadas por crimes como homicídio e tráfico de drogas é uma prova que vai além da falta de orçamento. Não existe um procedimento mínimo de verificação. Existe e pesquisa de antecedentes. Existe e tem que ser cumprida a lei. A lei estabelece quais são os critérios que têm que ser seguidos pelo Exército. O Exército não pode inventar, mas o Exército cumpre o que está na lei. Essa falha permitiu que milhares de criminosos pudessem adquirir armas. Quais são os milhares de criminosos que adquiriram armas no Brasil? Ele não diz. No mercado legal e principalmente armas que antes do governo Bolsonaro eram vendidas à população como fuzis. Mais um desconhecimento desse cidadão com relação a armas de fogo, né? As armas que foram vendidas, e a que ele se refere, são carabinas, não fuzis, né? Ainda que tenha sido permitido acesso a fuzis, sempre houve acesso a fuzis, sempre como uso restrito, mas ele se ressalva aqui, né? Na verdade, ele se insurge aqui quanto acesso às carabinas, né? As carabinas T4, né? Foram vendidas 16 mil no Brasil, só 16 mil. Né? Fizeram todo aquele pampeiro, o PF-RECAD, né? Que ele foi defender, inclusive, mas que, na verdade, buscavam apenas 20 mil dessas armas, né? Dessas carabinas semiautomáticas de alta energia, na plataforma R, né? Que é essa que é o temor do pessoal da esquerda, né? Inclusive lá nos Estados Unidos também tem muito medo do AR, né? Da plataforma R, do Armalite Rifle, né? Que é indevidamente referido como Assault Rifle, não é rifle de assalto, é Armalite Rifle AR-15, né? Inventado pela Armalite, que hoje é do meu amigo José Augusto Schincariol, que é o dono da Armalite no mundo, né? Influente no movimento pró-armamento de civis, o promotor de justiça Luciano Lara, esse que vos fala, do Mato Grosso do Sul, contesta os dados da reportagem. Sim, sobre a questão de que há um relatório TCU dizendo que há milhares de CACs com certidões positivas, informa como pesquisador do tema e dedicado ao enfrentamento à criminalidade armada há 20 anos que não há possibilidade de sequer haver uma centena de casos de bandidos que tentam se infiltrar com documentos falsos no sistema mais burocrático e fiscalizado do mundo, não havendo qualquer risco à segurança pública. Repito, não tem como haver, e essas armas não são utilizadas no crime. Inclusive, pesquisa acolhida pelo Inovare, né, que foi pré-selecionada pelo Inovare, ainda não terminada, né, que a gente está ampliando para todo o Brasil, que diz que aqui no Mato Grosso do Sul, pelo menos nos últimos 7 anos, não houve crimes de homicídio praticados com armas legais, armas registradas em nome de seus utilizadores. Autor do livro LDA e Papa Alfa. Mas o curioso, né, ainda que eles tenham citado isso aqui nos aspas que eu pedi que fosse feito, né, na versão digital aqui que eu imprimi, né, o curioso mesmo é que eles colocam, deixa eu parar aqui esse compartilhamento e mostrar para vocês o que eles colocam aqui efetivamente com relação à versão impressa, né, a versão digital copiada da impressa, né, não a versão que eu apresentei aqui para vocês. Olha só como é que eles colocaram. Ao tomar conhecimento do relatório, Luciano Lara, promotor de justiça de Mato Grosso do Sul e defensor da legítima defesa armada, afirmou considerar não haver a possibilidade de haver nenhuma centena de casos de bandidos infiltrados no sistema mais burocrático fiscalizado do mundo.
Só deixar as minhas aspas nesse tópico. Não é só porque é o tema do nosso livro, Legítima Defesa Armada, que eu seja defensor da legítima defesa armada. Eu sou defensor do amplo acesso à população de bem do equipamento. Tá? Eu sou defensor da tese, defendida, inclusive, né, pelo STF. Não sou eu que sou defensor. É a leitura constitucional que foi dada da lei de armas pelo STF na ADI 619, 6139 e 6466. O STF disse que, diligente e proporcionalmente, deve ser garantido o acesso ao mínimo necessário para a defesa do cidadão. Então, ele, ao mesmo tempo, determinou que a legítima defesa armada é constitucional e que o mínimo necessário a essa defesa tem que ser respeitado. Então, não é que o Luciano Lara apenas é o defensor. Eu venho falando isso há muito tempo. Mas, em 2022... liminarmente e completado em 2023, o STF deu essa leitura à Constituição pela lei de armas. A gente faz aqui o contrário, né? Não lê a lei de armas na Constituição, a gente lê a Constituição pela lei de armas e disse que, diligente e proporcionalmente, deve ser garantido o mínimo necessário para a defesa do cidadão. Garantindo a legítima defesa armada na Constituição e garantindo o acesso ao mínimo necessário para que essa defesa seja realizada. Mas não é só isso. O que nós estamos defendendo é que se diminua o preconceito e a ignorância com relação ao tema. É exatamente o que a má leitura dos dados pelo TCU e a propaganda realizada pelo Sou da Paz via Estadão realiza. Me questionaram, Lara, por que você vai falar sobre isso aí? Né? Por que você vai questionar? Porque você acha que você vai convencer o Sou da Paz, ou o Igarapé, ou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a informação técnica que você está trazendo? Eu não tenho nenhuma pretensão de convencer ONGs que são pagas para fazer a campanha do desarmamento. Eu não tenho nenhuma pretensão nesse sentido. Eu não tenho pretensão também de ficar falando a convertidos. Né? Eu não preciso pregar para convertidos. As pessoas que são armamentistas, as pessoas que defendem a liberdade e o acesso aos equipamentos já sabem isso que eu estou tratando. Já sabem. Né? Talvez não saibam com a informação técnica que eu trago, mas já sabem. Eu estou falando para todas as pessoas que podem ser contaminadas pelo discurso sedutor e de manipulação de dados realizados pelos desarmamentistas. É sobre esses que eu estou tratando, é para esses que eu estou falando. Essas pessoas que eu busco alcançar, lecionando, ensinando sobre lei de armas, palestrando, dando cursos, desmistificando o assunto armas de fogo e munição. Quando se trata da forma com que foi tratado, faz parecer que há risco à segurança pública quando não há. A falha no sistema de backdoor existente para que bandidos o manipulem existe em tudo, e quando a gente fechar, eles vão buscar outras. Nós sempre estamos correndo atrás de adequar a restrição a quem tem que ter a restrição. Agora, no universo de 1 milhão de pessoas, nós temos que entender que a distinção a quem pede superveniente é CAC e se envolve num crime, é CAC e teve problemas com a justiça e a partir daí tem a sua idoneidade maculada e por isso precisa responder a um procedimento administrativo e ser retirado eventualmente do sistema, de pessoas que não são CACs, nunca foram CACs e nunca pretenderam ser CACs. Essas pessoas são bandidos ou laranjas utilizados por meio de bandidos para acesso ao sistema. E para que eles acessam o sistema? Isso que nós precisamos entender. Eles acessam o sistema para ter acesso a armas registradas? Claro que não. Para ter acesso a munições rastreadas e rastreáveis? Claro que não. Qual que é o interesse dessas pessoas em ter acesso ao sistema de forma a burlá-lo? Isso que precisa ser identificado. Isso não foi identificado. Não faz nenhum sentido, com todo respeito à afirmação feita pelo colega de São Paulo, que entende muito sobre crime organizado, mas nada sobre armas. Não faz sentido uma organização criminosa comprar uma arma com nota fiscal. Isso aí é piada. Né? Não tem nenhum sentido. Não há nenhum sentido em ter uma arma legal para a prática de um delito, sendo que a arma tem nome, CPF e endereço. Ainda que fraudados nome, endereço e CPF, tem registro. E quem registrou tem vínculo. E quem utilizou o sistema tem vínculo, inclusive, do equipamento utilizado, da conexão realizada e tudo mais que não precisa ser falado aqui, nem esclarecido aqui. Não faz qualquer sentido. Mas o que não faz sentido
é não se entender por que dessa matéria. Nesse momento, e não se entender por que da propaganda desarmamentista do Sou da Paz, do Igarapé e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles querem justificar o interesse de tirar do Exército a responsabilidade pelas armas do CAC e transferir para a Polícia Federal. Eles não estão conseguindo fazer isso porque eles não têm verba para fazer o desenvolvimento do SINARM 3 módulo CAC e fazer com que a Polícia Federal receba essas informações, a ponto de já estar se falando de transferir o SIGICORP para a Polícia Federal, o que vai ser um problema para o Exército, o que vai ser um fardo para a Polícia Federal, que tem um sistema que funciona, que é o SINARM, e vai passar a ter um sistema que não funciona bem, que é o SIGICORP. Se o TCU está analisando que o SIGICORP não funciona bem, parabéns, TCU. É importante que vocês o façam. O SIGICORP era para funcionar, ele não funciona. O SIGICORP era para funcionar muito bem, ele não funciona. Ele atrasa, ele dá problema, ele não funciona, ele não comunica, ele perde certidão recolhida, ele perde GRU paga, ele não segue a ordem, ele atrasa, e ele era para funcionar. Ele é um sistema de e-mail melhorado, tá? Se é isso que o TCU está fazendo, bacana. O TCU não tem nenhuma atribuição quanto à segurança pública, quanto à análise desses dados e acesso a dados e cruzamento realizado que o Exército não pode fazer. Então não pode imputar ao Exército algo que a lei não lhe autoriza. A lei não autoriza ao Exército ter acesso ao SEEU, ao CEL que a gente brinca, né? Ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Ele não tem acesso. Como é que ele vai cruzar esse dado? Como é que vai se pedir que o Exército faça o cruzamento de um dado de um banco de dados que ele não tem acesso? Eu tenho acesso como promotor de justiça. Eu tenho acesso como promotor de justiça que cuida de execução penal. O Exército não tem. Bastava a certidão unificada de todos os tribunais. E isso o governo não quis fazer. E o Estadão quis jogar essa conta nos ombros do Exército para favorecer a narrativa do Sou da Paz. Repito, não foi me passado nenhum dado, não foi me passado o relatório, né, sigiloso que foi, mas foi encaminhado para os especialistas, que são especialistas em desarmamento e não sobre armas e nem sobre lei de armas ou sobre controle de segurança pública no Brasil. Se alguém não gostou do que eu falei aqui, ou se alguém se sentiu prejudicado por eu ter falado e citado os institutos ou o senhor pesquisador, né, que já quis fazer deboche comigo numa audiência pública, e tomou a escovada minha, e tomou uma escovada do deputado Polon, e tomou depois o vídeo, né, de escovada quando ele se regozijou do fato de ter feito audiência pública de bermuda, paletó e gravata, né, mostrando que o seu exemplo, o jornalista da Rede Globo, Bonner, também o fez e publicou na rede social dele que ele estava contente de ter feito tal qual o Bonner. Qualquer um desses citados ou mencionados aí quiser, estou aberto à discussão, estou aberto a marcar aí, se vocês quiserem, um bate-papo. Não digo debate, porque eu não jogo xadrez com pombo, mas se quiserem fazer um bate-papo, ou se quiserem conversar a respeito seriamente de armas de fogo, munição e legislação de armas ou de segurança pública no Brasil, eu estou à disposição. A qualquer momento, só combinar, a gente bate um papo, né, com o pessoal do Sou da Paz. A gente já teve um bate-papo pela TV Senado, né? Está gravado aí, o representante da instituição até pediu para sair mais cedo, né? Tamanha a sova que tomou, tendo que concordar comigo, inclusive, né? O que foi bastante curioso, né? Teve que reconhecer que ele estava errado. Mas qualquer outro que queira dialogar, a gente está aberto, tá? É só chamar, é só entrar em contato que a gente bate um papo quando vocês quiserem. Beleza? Da mesma forma que a gente fez no grupo de trabalho, da mesma forma que a gente fez no Senado, na mesma forma que a gente pode fazer quando vocês quiserem, tá? Porque a mentira tem perna curta, nós estamos com a verdade, nós estamos com os dados, nós estamos com os fatos e nós nos dedicamos à defesa da população. Não é dos interesses de financiadores estrangeiros, nem de pautas ideológicas, porque o tiro não tem partido, o tiro não tem ideologia. Nos Estados Unidos, ainda que haja um sistema quase que bipartidário, né, que não é, mas é quase como fosse disputa entre democratas e republicanos, os democratas contrários às armas têm pelo menos 2 ou 3 em casa. O contrassenso do argumento do desarmamentista chega às raias da loucura, né? Qualquer análise lógica mostra que é surreal tentar se fazer o que vocês fazem, que é deturpar e espancar os números para tentar justificar a agenda desarmamentista, né? E exatamente por isso eu tenho muita tranquilidade em dizer, a hora que quiser, quando quiser,
chama aí para conversa que a gente pode dialogar. Mais uma vez, não tenho qualquer pretensão de convencer o Sou da Paz, de convencer o Garapé, nem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tenho sim de trazer os esclarecimentos necessários, as informações necessárias, com toda a técnica, com todo o conhecimento e com toda a hermenêutica cabível e aplicável na análise da legislação de armas no Brasil, coisa que esse pessoal não faz, não sabe e não tem. Né? Inclusive, um dos representantes no grupo de trabalho veio falar para mim que um determinado dispositivo legal não estava revogado porque pelo GovBR ele consultava e não estava riscado. Está gravado, tá, pessoal? Isso é gravado na reunião do GT. O cara me falou que a legislação estava válida porque não estava riscada no GovBR. Essa a análise de aplicação de lei que esse pessoal pretende fazer. Né? E são as pessoas que estão ditando os rumos da legislação de armas no Brasil até o momento. Né? Por isso que está essa zona que está, por isso que está essa confusão absurda, né? E por isso que não faz sentido o que está acontecendo. Não faz, porque quem faz não sabe. Beleza? Tamo aí. Esse foi o react de hoje, da matéria de segunda-feira, que foi absurdamente deturpada com relação a um cruzamento de dados preliminar que nada diz, mas que, bem trabalhado na forma com que foi, e que vem sendo feito há 30 anos no Brasil, pode parecer o que não parece, o que eu venho aqui esclarecer, escancarar e mostrar. Beleza?